Olá pessoal, continuamos aqui a nossa devocional diária. Hoje nós entramos num novo livro, a Carta de Paulo, ou Epístola, que é carta, né, aos Efésios, que moravam na cidade de Éfeso. Hoje voltamos para uma igreja que está focada em uma cidade, a cidade de Éfeso. Éfeso é a cidade que Paulo esteve ano passado, na segunda viagem missionária, e permaneceu lá um tempo na terceira viagem missionária. Foi na cidade de Éfeso que Paulo teve grandes frutos ali, os lenços deles eram entregues para as pessoas fazerem milagres e tal. E na cidade de Éfeso que Paulo sofreu uma grande perseguição no finalzinho, quando ele já estava saindo. O pessoal que fazia lá as oferendas para Diana dos Efésios começaram a perder dinheiro, porque as pessoas pararam de buscarem o culto a Diana dos Efésios e começaram a perder dinheiro na venda dos souvenirs, né, em relação a Diana dos Efésios. E lá Paulo sofreu uma grande perseguição. Ele cita inclusive isso na carta aos Coríntios, né? Éfeso é a cidade em que Paulo saiu de Corinto, foi para Éfeso, deixou Priscila e Áquila em Éfeso na segunda viagem missionária, e lá Priscila e Áquila encontraram Apolo, que ainda não conhecia o batismo do Espírito Santo, nem Jesus. E aí eles instruíram a Paulo. Apolo voltou para Corinto. Paulo depois foi embora, mas voltou para Éfeso e ficou mais ou menos 2 anos em Éfeso. Essa é a introdução da nossa leitura no contexto geográfico. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, coloca lá no sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Toda vez que tiver um vídeo, nós estamos fazendo isso diariamente, comentando a nossa leitura diária, porque a nossa devocional é diária, 2 capítulos da Bíblia. Eu incentivo você a estar conosco nisso. Não leva mais do que 10 minutos e você vai ser abençoado seguindo essa rotina. E no final você dá os seus comentários, escreve lá o que você achou, o que você tem dúvida, porque a gente espera, se Deus nos permitir, fazer um resumo de cada livro, usando os comentários e as observações de cada um nos vídeos. E no final, eu gostei ou não gostei. Vamos lá, gente. Então, hoje falando sobre o capítulo 1 e 2 da carta de Efésios. Lembra que nós estamos batendo o tempo inteiro que a nossa vocação é celestial, que toda a obra de Cristo é feita no céu? Pois é, o livro de Éfeso, Paulo abre dizendo isso. Mesmo porque em Éfeso ele encontrou algumas pessoas que não conheciam o batismo do Espírito Santo, só falavam sobre o batismo de João. Ele sequer conhecia o poder de Cristo. Então ele começa dizendo em Éfeso quem é Jesus. Ele fala, olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Então ele começa a falar, Jesus é muito mais do que a carne. Jesus ele tem uma ação sobre os céus e sobre a eternidade. Aqui ele extrapola, ele fala, não é só sobre os céus, é sobre a eternidade toda. Não é só sobre o nosso século, é sobre séculos vindouros. Jesus o impacto do que Jesus faz não está só sobre o nosso cotidiano na carne, no mundo da terra. O que Jesus faz, ele é tão poderoso, é tão forte, que ele é nos céus e eterno. Evidentemente está nos céus, ele vai valer para toda a eternidade. E como é que eu quero dizer isso? Ele fala assim, pois nele, em Jesus, nos elegeu antes da fundação do mundo. Olha só, antes da fundação do mundo. Porque você vai observar que quando, nós vamos falar isso lá em Gênesis, olha que vai demorar um pouquinho para nós falar. Deus, quando cria a terra, ele cria a terra, e a primeira coisa que Deus faz, disse Deus, haja luz. E essa luz, ele não está se referindo ao sol e à lua, porque se você pegar o texto de Gênesis, e eu te incentivo a ser curioso, você vai ver que o sol e a lua foram criados dias depois. Essa é a luz do mundo que é Cristo, ele é a luz do mundo. Então quando fala, haja luz, ele introduz o Filho no mundo. Haja luz. É isso que é introduzir o Filho do mundo. Antes da fundação do mundo, ele já diz que Jesus veio, e por isso ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Sim, porque a obra de criação do homem terminava em nós e Cristo em nós. E ele fala isso, olha, logo no versículo 5, nos predestinou para sermos filhos de adoção, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então ele já aponta que antes da fundação do mundo, a proposta de Deus era que nós fôssemos filhos por adoção, porque o primogênito de toda a criação é Cristo. Bom, não vou falar para você sobre predestinação, nem que sou contra, nem sou a favor, muito pelo contrário. Um dia nós vamos poder trabalhar sobre esse tema, predestinação contra eleição, e eu vou falar com vocês sobre a forma como nós pensamos nisso. Mas nesse caso aqui, nós podemos deixar no contexto da predestinação, bem aqui embaixo,
bem aqui tranquilo, dizendo o seguinte, que Deus já tinha destinado-nos que o final de sua criação é para sermos filhos e não criaturas. Ou seja, a perfeição, eu falei sobre isso para vocês, a perfeição de Deus não estava na criação. A perfeição de Deus estava quando Deus, se lançasse sobre a criação e colocasse o seu filho. Ou seja, o que Deus estava planejando para o homem não estava em criar, mas em gerar. Vocês entendem o que eu estou falando aqui? A adoção de filhos. Por isso que aqui Paulo vai mostrando isso. E ele vai mostrando isso e vai dizer que tudo que Jesus fez no céu, para que nós fôssemos manifestados em nós, as obras dele, Deus em nós, para esse século e séculos vindouros. A gente não tem ideia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Paulo aqui dá uma dica, para que ele realizasse em nós as obras que fossem manifestas não só nesse século, mas nos séculos vindouros, ou seja, que rebumbasse ou como é que é quando o instrumento ele vai refletindo na eternidade. Jesus, quando ele faz essa obra, ele faz essa obra para a eternidade, para o céu. E Paulo começa a mostrar que isso é tão grande que nós só podemos entender isso pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele fala, a obra que você está executando, que você foi destinado a executar, não é sua. É Deus que fez isso. Deus está te preparando para ser um agente de boas obras a partir dele, Deus, em você. Ele fala claramente isso, que ele é o próprio Deus. Porque ele fala assim, olha só, pois nos elegeu nele, versículo 4, antes da fundação do mundo. É sempre ele, Deus, fazendo a obra. Então a obra que nós estamos para fazer, que nós fazemos de boas obras irrepreensíveis e santos, está em Cristo Jesus. Tanto é que no capítulo 2, Paulo fala exatamente o versículo mais famoso de todos, que é isso que eu acabei de citar. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Afinal de contas, nós não conseguimos compreender o tamanho dessa obra no céu e nem muitas vezes conseguimos ver o reflexo dessa obra na eternidade. Então nós temos que ter fé, porque isso é fato, já aconteceu. Jesus já está estabelecido sobre toda a terra, ele é Senhor e dono sobre todas as coisas, só que Deus não estabelece isso de fato agora para que os homens ainda tenham oportunidade de salvação. E ele fala, pela graça, por isso é que é pela fé. Isso não é, pela graça e salvamento a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, das minhas obras. Não são as minhas obras que alcançaram o céu, as obras de Deus, para que ninguém se glorie. E ele termina assim, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Tudo está debaixo dos pés de Jesus. Isso é um fato hoje, agora, já, nesse momento, ainda que eu não veja, ainda que isso não seja realizado sobre a terra. E para que essas coisas sejam efetivadas, o que Deus fez? Para que isso seja manifesto na terra, porque se Deus estabelecesse de imediato isso e manifestasse de imediato o poder dele sobre a terra e estabelecesse Jesus como Rei e Senhor de uma vez, ele não daria a chance às pessoas se arrependerem. Então o que ele fez? Eu vou mandar um embaixador na frente para que ele possa determinar, para que ela possa mostrar esse poder e essa submissão de todas as autoridades e poderes sobre os meus pés, a igreja. E por isso que ele constituiu para a igreja, que é o corpo, e falou, a plenitude, a perfeição da criação de Deus está na igreja. Por que a igreja é perfeita? Não. A perfeição da criação de Deus está nele mesmo, Cristo. E Cristo habita no homem através da igreja. Então, a manifestação de Cristo é através da igreja. E nisso é que é manifestado a perfeição de Deus. O todo, o máximo, o pleno. Nós já falamos isso lá atrás. Evidentemente que tem coisas que algumas vezes dão uma embolada na mente. E é por isso que muitas vezes nós nos lançamos por fé. Porque existe uma pacificação dessa palavra. Essa pacificação está no nosso coração. Ele sente paz. Ainda que muitas vezes a nossa mente não possa e não consiga racionalizar estas coisas. E ele fala que é tão perfeito essa obra que mesmo que ele tenha começado na lei, dando a lei para os judeus, e estando os gentios separados das promessas, em Cristo ele reunifica todo mundo num só corpo, o corpo de Cristo, e nos dá o Espírito Santo como penhor desse resgate.
Porque como a coisa não aconteceu de imediato, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Ele fala, anticristo, vocês estavam sujeitos ao vosso corpo pecador, andando nas paixões desse mundo, segundo o príncipe do curso deste mundo, que é Satanás. Falou, mas em Cristo vocês foram libertados disso. E para vocês não se esquecerem disso e se lembrarem o tempo inteiro disso, Deus colocou em você o Espírito Santo como penhor desse resgate, dessa herança. Porque você, pela fé, já pode realizar, você já realiza essas coisas hoje na terra, que é a manifestação do poder de Cristo sobre esse lugar. É por isso que a igreja é perseguida. É por isso que você não recebe honra no mundo segundo o padrão de Cristo. Porque ele está indo diametral, você como embaixador de Cristo e como manifestação de Cristo no mundo, você está dizendo para eles, o teu tempo está passando, o teu poder está acabando, você tem que estar debaixo do poder de Cristo. E aquele que detém o poder e que quer e deseja a honra e a glória do mundo não gosta disso. E evidentemente ele vai olhar para você, vai ver Cristo em você e vai falar, essa é a ameaça ao meu poder. São coisas espirituais, coisas que se passam no interior e muitas pessoas agem dessa forma por impulso. Agora, você precisa compreender porque Deus nos abriu a palavra, revelou o mistério. E quanto mais nós lemos a Bíblia, nos colocarmos em oração e estamos dispostos diante de Deus a mantermos uma rotina de relacionamento com Deus, mais essas coisas vão estar reveladas a você, para que você não seja infrutífero e a manifestação dessas obras possa ser plena. Por isso que Paulo muitas vezes fala para as igrejas, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. Deus possa abençoar você, te dar graça, te renovar da vontade, da ousadia e da disposição de manter a tua devocional diária e o tempo de oração com Deus. Jesus te abençoe.